Olá, hoje eu vou falar de Amós 8, que fala sobre a visão de um cesto de frutos. E o texto diz o seguinte: O Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: Que vês, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou ao fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Aqui o capítulo 8 inicia com Amós falando sobre a quarta visão que o Senhor o deu. E nessa visão, o Senhor lhe mostrou um cesto de frutas, e ele, como um agricultor, logo reconheceu que aquelas frutas se tratavam de frutas de verão, significando que o tempo do fim do plantio e da colheita havia chegado, e que os celeiros já estavam cheios e abastecidos, e em breve começaria uma nova estação em que o tempo da escassez chegaria. E uma vez que ninguém semeia no outono e colhe nada além dessa data, desse período, que logo vem o inverno, todos dependeriam da colheita que estivessem guardadas nos celeiros. E os frutos de verão, eles geralmente eram as romãs e os figos. Entre outros, são os últimos frutos que eram produzidos e colhidos num campo agrícola. E de uma forma bem simbólica, essa parte do texto mostra que o profeta Amós, que o tempo de reconciliação do povo de Israel com o Senhor, por causa da violação que eles estavam fazendo ao pacto da aliança firmada entre Deus, Abraão, Isaque e Jacó, já estava à porta, já era chegado o tempo do fim. E o julgamento de Deus recairia sobre o povo, e que este julgamento seria severamente punido sobre aqueles que desobedeceram ao pacto firmado na aliança. Agora em Israel se acabou o tempo das canções de alegrias cantadas nos cultos festivos, e chegou agora o tempo do choro, do luto, o tempo em que as pessoas morreriam em toda parte, pelas praças, pela cidade. Tão grande seria o número dos mortos que os rituais fúnebres normalmente cometidos, estes seriam suspensos, de forma a agilizar o sepultamento e a cremação dos cadáveres, que seriam muitos sobre a terra de Israel, o que mostra a devastação com que o julgamento de Deus recairia sobre o povo de Israel. Lembrando-se que Deus já havia advertido antes que de 1000 sobraria 100 e de 10 sobraria 1. E depois Deus mudou de ideia, que dos 1000 morreriam 1000 e de uma casa de 10 morreriam todos, que viriam pessoas de fora, os parentes, para enterrar os seus mortos. E após entregar essa parte inicial do texto, o capítulo 8 ele vai falar da ruína de Israel, que está cada vez mais perto. E o texto diz: Ouvi isso, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruí os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a festa de lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para cobrarmos os pobres
por dinheiro e os necessitados por um par de sandália e vendermos o refúgio do trigo? Aqui nessa parte, eu quero primeiro dizer que efa era uma medida judaica estabelecida para o peso dos grãos, que geralmente equivale a 22 litros, uma efa. E quando se diz um ciclo, refere-se à unidade de valor monetário, que era um peso fixo de cerca de 11,4 gramas de metal, simbolizando a riqueza utilizada nas transações comerciais como pagamento religioso. Essas cobrança de metal podia ser de ouro ou de prata ou outro tipo de material, dependendo do tipo da coisa que estivesse sendo comercializada. Mas fato é que essa parte do texto, Amós ressalta o descaso de Israel para com os pobres, em que os comerciantes israelitas, as pessoas mais abonadas de Israel, para elas estavam tratando o pobre com injustiça, em que os comerciantes israelitas, na sua injustiça, eles colocavam menos grão, quer dizer, menos efa, peso de medida de grãos, e colocavam a cobrança de mais ciclo, quer dizer, o preço permanecia às vezes o mesmo, mas por uma mercadoria menor, uma quantidade menor. E o pior de tudo é que esses pobres, as pessoas miseráveis, a cobrança, ela era tão abusiva, principalmente na mercadoria de grãos, que eles vendiam a ele o trigo que não era debulhado, que além de entregar menos trigo do que aquele que seria de direito, ou seja, os 22 litros, que é um efa, esse trigo ainda vinha na casca, que depois de comprado a pessoa ainda teria que bater, descascar para o seu consumo, e no bater menos ainda ficava. E junto com a casca, muitas vezes era colocado o trigo de pior qualidade, as sobras, os restolhos, um material muito abaixo daquele que os nobres compravam. Comportamento totalmente contrário à lei de Deus, que previa que o pobre tivesse assegurado a condição de sair da pobreza, de serem maltratados. Isso porque eles deveriam receber dos ricos os mesmos direitos e favores, que eram o direito de pagarem a mercadoria e receberem mercadoria boa, assim como os ricos recebiam, e de comprar por preço justo e não por preço fraudulento, por balança enganosa, que era muitas vezes manipulada segundo o interesse do comerciante. E a pior condição disso é que eles cometiam esse tipo de comportamento, principalmente no período da festa de Lua Nova, que era, comparado aos dias atuais, as festas de virada de Ano Novo, as festas em que eram de alegria e de festividade a Deus em comemoração pela colheita, além de desconsiderar o sábado, que era o período de descanso estipulado do Senhor. Eles ansiavam para que esse período de sábado, período de descanso, passasse rápido, ele fosse quase que não observado, para que eles pudessem abrir a porta dos seus comércios e trabalhar na venda de suas mercadorias. Eram mercadores que enganavam pessoas no mercado, utilizando balanças enganosas nas transações
comerciais e que usava a boa fé das pessoas. E o texto continua dizendo: jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra? E não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e todo o vosso cântico em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar em mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, o que agora juram pelos ídolos de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Aqui, o capítulo 8 termina com o profeta Amós advertindo o povo israelita, aos mercadores e aos empresários, que o julgamento iminente de Deus jamais esquecerá a obra cometida por eles, e que se resultaria em grande lamentação em Israel a descendência de Jacó, uma lamentação que transformará a alegria das festas e das canções de Israel em um choro contínuo, em lamentações, numa tristeza profunda entre o povo pelo luto de seus familiares, amigos e conhecidos, principalmente um luto parecido com o daquelas famílias que tinham um filho único. Uma vez que o seu filho único se foi, não sobrou herdeiro naquele lar. Dia em que será tão triste e tão tenebroso que as águas do Nilo transbordariam e inundariam toda a terra, destruindo as plantações. E depois elas secariam, inclusive os rios do Egito, e haveria grandes períodos de seca. E o pior do que as inundações na plantação e a secagem dos rios no período de seca seria a secura espiritual que Israel experimentaria, dias em que o povo morreria pela fome e a destruição de suas benfeitorias, que na verdade seria pelos seus malfeitos, em que o Senhor Deus se vingaria de Israel os pecados por ele cometido, principalmente o pecado da idolatria. Tudo isso ocorreria porque o povo se recusou a ouvir a advertência que antes eram entregue pelos profetas. E agora, no momento, especialmente as profecias e as advertências que eram entregues por Amós, que estava ali exercendo uma atividade de profeta, embora não fosse um profeta profissional. E o povo continuava a viver uma vida de desrespeito ao Senhor, o Deus da aliança de Javé. Então, Amós 8 mostra a visão de um cesto de fruto, mostrando
que aquele foi o último momento em que Deus deu ao povo o período para eles se arrependerem. E eles não se arrependeram, porque depois daquele cesto de fruto não haveria mais colheita, ou seja, não haveria mais tempo de se arrepender. O que foi feito, e agora restaria ao povo a pagar pelas suas ações. E infelizmente as suas ações foram más, tanto com o pobre quanto o necessitado, e inclusive fez uma distinção ainda maior entre as classes e fez com que o nome do Senhor fosse envergonhado entre as demais nações, porque o povo não passou a ouvir a sua voz e a praticar apenas aquilo que foi firmado no pacto da aliança, mas passou a dar voz a outros deuses, aquilo que era estabelecido por outros povos na sua forma de cultuar. Então, Israel experimentaria uma ruína eminente, que não havia mais como o povo se libertar dela. Eu espero que essa mensagem fale mais uma vez ao nosso coração. O Senhor deu 1, 2, 3 visões, dando oportunidade para o povo se consertar, e o povo não se consertou. E por fim, o Senhor deu uma 4ª visão, mostrando que o tempo era finto e que agora, depois dessa visão, não haveria outra, porque não tinha mais como mostrar as etapas de tempo que terminariam. E o povo continuou a sem dar ouvido. Agora, eles colheriam o mal sobre si, de tudo aquilo que eles fizeram às demais pessoas. E o pior, que fizeram ao simples, ao pobre e ao necessitado, sendo que Deus mandou que todos vivessem uma vida de união, em que os ricos cuidassem dos pobres e os favorecessem, para que entre eles todos tivessem os mesmos direitos, os mesmos valores, e eles não obedeceram. Que nós possamos lembrar que o Senhor, Ele é misericordioso, Ele faz inúmeras advertências, porém, num determinado momento, o Senhor se cansa e não adverte mais. E aí resta a Ele apenas a cumprir a promessa de esmagar, de corrigir e destruir aquilo que Ele condenou, que Ele não aceita que fosse feito aos seus filhos e contra a adoração a Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se possível, faça a sua inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Amém?